Alegria, salve, salve, família Ciente. Bem-vindo em mais um Evangelho semanal. Espero que vocês gostem. E lembre-se, dê o joinha, colabora com a gente, tá? Se inscreve no canal. Vamos começar a oração juntos. Você que está assistindo depois, você recebe as mesmas graças, as mesmas bênçãos, porque a espiritualidade atua em todo momento. Vamos agora fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso melhor amigo, contando com a sua proteção, com a sua presença, através dos nossos guias espirituais, pedindo que eles nos cubram com a paz, com a luz, com a felicidade, com o amor, nos dando fé, força, otimismo e coragem, para prosseguirmos na nossa jornada, com humildade e capacidade de renovação, em todos os momentos, e que a calma seja a nossa companheira nos momentos de crise e nos momentos de aflição. Obrigada, Jesus, obrigada a todos. E você que está assistindo pelo YouTube, ao assistir esse evangelho, coloque um copo com água ou uma garrafa com água para você receber os fluidos nessa água e depois você pode beber. Vamos à leitura, Vânia? Vamos, uma boa tarde a todos os amigos do livro Calma, pelo Espírito de Emmanuel, mensagem serenidade e paciência. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavalfiáveis, pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí, o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais, que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos, com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem o apoio na diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre.
Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Pois é, o que ele quis dizer aqui, em resumo, é que para a gente poder ter serenidade, é necessário ter paciência. E para conquistar a serenidade, é um trabalho longo, conosco mesmo, de disciplina, para a gente, com a paciência, sendo trabalhada em nossa vida, fazer com que a nossa vida tenha serenidade e calma. A mensagem fala muito mais ainda, né? Que a gente quer modificar as pessoas, a gente quer modificar situações, e às vezes a gente esquece de melhorar a nós mesmos. E a única maneira que a gente tem de melhorar o mundo é melhorando a nós mesmos, é onde atua o nosso livre-arbítrio na realidade, porque cada um tem o seu. Então a gente precisa vigiar e tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja dos outros, porque muitas vezes nós também agimos de uma maneira equivocada e não nos enxergamos. Aí fala da discrição, né? A calma é discreta, a calma não procura holofotes, a calma não fala demais, não fala coisas desapropriadas. E hoje que a gente vive num mundo de ansiedade, a gente vive num mundo acelerado, nós aqui que moramos numa cidade mais pacata, um pouco menos. Mas quem mora nas grandes metrópoles sabe muito bem do que eu estou falando, da onde eu fui e vivi a vida toda. A gente precisa entender que cada coisa tem seu tempo. Tudo é para ontem. Tudo tem que ser feito correndo. Tudo é desesperado. Será que precisa? A gente está correndo contra o tempo, por quê? Será que a gente não pode saborear e curtir cada momento? Será que a gente não pode aproveitar os momentos com calma, com tranquilidade, desfrutando mesmo da vida? Então, a gente precisa notar esse aspecto em vários âmbitos da nossa vida, para que a gente possa respirar, para a gente possa se colocar na vida de uma maneira saudável, porque depois a gente sofre consequências, com doenças, distúrbios, dores no corpo, fraqueza, tontura, muita coisa a gente acaba sentindo, crises de ansiedade, e muitas vezes é o acúmulo, né, da nossa maneira de mal viver. Claro, a gente tem as coisas que a gente precisa cumprir, mas será que a gente precisa se desesperar por causa delas? Será que a gente não consegue fazer as coisas do estado de paz? E muitas vezes o ambiente que a gente trabalha, o ambiente que a gente vive, não é um ambiente ilegal de calma. Mas será que o teu exemplo não pode fazer a diferença onde você estiver? Será que você não pode ser uma referência para as pessoas de como viver bem? Então, respirar, entender que viver sem desespero, viver com tranquilidade, principalmente quando as coisas acontecem que não são do nosso agrado. E entender que muitas vezes fazemos coisas que não são do agrado dos nossos mentores, que não são do agrado dos nossos companheiros, não são do agrado dos nossos amigos e familiares, e eles são obrigados a viver conosco. Então, a tolerância é importante no sentido de respeito, respeito, entendimento, a maneira de ver de cada um. E a atuação do seu livre-arbítrio justamente aonde você mais tem acesso, que é em relação à sua própria vida. Agora pode fazer a prece, mãe. Vamos aproveitar esses momentos. São poucos minutos e a gente se coloca
uma posição de serenidade, de paz, para nos recordarmos do nosso Mestre Jesus e de tantos mestres que vieram aqui na Terra, nos trazendo as mesmas lições. Desenvolver o amor, ter paciência, tolerância, esperar o tempo certo das coisas. E nós pedimos a esses mestres que estão ao nosso lado, que nos amparam, que estão sempre, sempre nos observando e nos auxiliando à medida de nossas necessidades, que nos toleram todas as falhas, que mesmo assim não desistem de nós, que eles tenham misericórdia de nossa pequenez, de nossa inferioridade, porque ainda somos crianças diante da evolução, diante da espiritualidade. O pouco fazemos, o pouco conhecemos sobre tudo aquilo que Jesus nos deu de exemplo, de ensinamento, através de sua vida. Quão de nós tem a mesma paciência, tolerância e serenidade todos os dias? Quem de nós compreende todos os irmãos que estão ao nosso derredor, aceitando suas diferenças? Quem de nós consegue amar aos nossos inimigos? Amar aqueles que não nos amam, que não nos compreendem? É para isso que estamos aqui na Terra. E nós pedimos a Jesus, com sua misericórdia e seu amor, que continue nos amparando, através dos benfeitores amigos, que estejam sempre ao nosso lado, para que a gente continue no nosso caminho, para que a gente continue aprendendo, se desenvolvendo, se melhorando, se conhecendo, a fim de nos modificarmos. Quanto ainda precisamos aprender, Senhor. E pedimos que o Senhor não nos desampare. Pedimos nesse instante pelos sofredores, por aqueles espíritos que estão numa fase tão difícil de sua existência, que perderam familiares queridos, que não aceitam a perda, por aqueles que estão nos hospitais em sofrimento, por aqueles que não vos entendem, Senhor, e continuam fazendo tantos males para a humanidade. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Tende com o vosso amor, estenda suas bênçãos para todos esses lugares, para aqueles que também fazem parte da nossa família, filhos, genros, netos, aqueles amigos que estão mais próximos, aqueles que estão mais distantes, que muitas vezes só falamos através da tecnologia, por aqueles amigos que já desencarnaram, pelo nosso pai, mãe, que nos trouxeram a vida e deram oportunidade para que a gente pudesse estar aqui na Terra mais uma vez.
Que a bênção de nosso Mestre esteja com todos nós, indistintamente. Que o amor do Cristo possa brotar no coração daqueles que não o conhecem. E assim, amado Jesus, após o nosso estudo, reflexão e esse instante de prece, nós vos pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho desta tarde. Podemos beber a água. Célia, faz a prece de encerramento para nós, por favor. Amado, agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia desse Evangelho, para nos fortalecer a nossa semana, nossos dias, que possamos refletir com a calma, com tudo que Deus nos concede. Abençoe a cada um irmão presente e que a luz do Senhor envolva cada um de nós, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja.